Últimas notícias do São Paulo, Henrique Carmo pode acabar ficando, como é que tá essa negociação, trazer detalhes. Mailton Melô, bora trazer mais detalhes do que a gente conversou na manhã deste sábado, trazer detalhes sobre a terceira camisa que foi votada pelo Conselho, foi quase uma unanimidade, mas teve gente que não gostou muito da camisa não e vetou. E falar também sobre Caleri no Atlético Mineiro, que história é essa? Ele conversou um pouquinho lá no Santo Papo sobre esse assunto e eu vou trazer detalhes. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Mailton Melô, como é que tá essa situação? Muita gente perguntando, muita gente falando, a gente vai trazer detalhes que a gente foi buscar neste sábado. O São Paulo tinha já feito uma consulta direto ao Metalist, uma proposta ao Metalist, para conseguir a contratação do Mailton. O Metalist naquela ocasião falou, olha, não, eu não quero fazer negócio, eu quero uma compensação em dinheiro, não quero envolver a minha dívida que eu tenho com você, eu quero dinheiro para conseguir essa liberação e tudo mais. E aí o São Paulo naquela ocasião deixou a história para lá. Só que aí o que acontece, porque agora a gente traz que tem um acerto já com o staff e tudo mais. O Mailton ele foi procurado por outras equipes do futebol brasileiro, mas há um entendimento do staff dele de que o melhor destino neste momento seria justamente o São Paulo. Por quê? Disputa Libertadores, eles veem uma possibilidade real, pelo bom momento que ele vive, de ser titular do São Paulo, e o esquema tático é parecido com o que a Chapecoense tem adotado, o que fez o Mailton ser um dos grandes destaques da Série B. E aí, com isso, São Paulo e staff de Mailton estão trabalhando juntos para conseguir esse convencimento do Metalist, para fazer com que o Metalist entenda que realmente, ó, a gente vai tirar lá a ação da FIFA, a gente vai diminuir a dívida, não faz sentido a gente te pagar uma quantia se você está devendo pra gente, então a gente abate dessa dívida, e aí fica elas por elas. Então, o Metalist, ele continua sendo reticente à contratação, só que aí o São Paulo agora, com o apoio do staff, tem tentado essa liberação. Até conversei com uma pessoa importante do São Paulo que me falou, olha Alex, daquela vez que a gente trocou uma ideia da proposta feita ao Metalist, a gente não obteve ainda uma resposta oficial. Então, o São Paulo ainda não descarta a contratação, não melou, não está completamente descartado, segundo a nossa apuração, muito porque ainda não obteve essa resposta dessa segunda proposta do São Paulo. Então o São Paulo ainda acredita que está no páreo, até porque conta com o staff do jogador que está ali também conversando, intermediando toda essa situação com o Metalist, mostrando Metalist. É o São Paulo, para vocês tenham aí essa birra, a proposta é boa, vocês vão diminuir a dívida, vai ter a questão do transfer ban, o Mailton vai se valorizar muito, então se você não conta mais com o atleta, o São Paulo pode comprá-lo depois, ou ele se valorizar, a vitrine São Paulo é muito grande, enfim. Então, o staff e São Paulo ainda estão trabalhando para a liberação. Como eu sempre falei para vocês, tem um acerto com o staff, tá um otimismo, mas ainda tem o Metalist para resolver. Então, por isso que não dá para cravar 100%. A tendência é que sim, por conta do que o São Paulo tem alegado e também o staff. É um otimismo muito grande de conseguir, porque na ideia de todos, poxa, a proposta é boa. O Mailton quer, o São Paulo quer também. Falta só esse convencimento do Metalist. Então, do que eu tenho de informação, ainda não está completamente descartado, mas sim o Metalist tem feito jogo duro. Mas é negócio, é conversa, é negociação, e aí nos próximos dias devemos ter aí alguma previsão, alguma solução em relação a isso, mas fato é que existe um otimismo bem grande, tanto de São Paulo quanto do staff do Mailton, para conseguir essa liberação. Vai conseguir? É uma cena que a gente vai esperar ainda não tem essa resposta oficial por parte do Metalist. O Metalist pode bater o pé e falar, não quero negociar, lá vocês me botaram na FIFA, sabe, aquela historinha toda. Mas existe ainda um otimismo bem grande para que isso aconteça, tá? Aproveite para você se tornar membro desse canal. A gente conversou bastante pela manhã sobre essa situação lá do Mailton, trouxe bastidores, além das participações nas lives de pré e pós-jogo, vídeos exclusivos para os membros deste canal. Mais cedo eu trouxe o salário do Rafael Tolói e a complexidade ali do salário em CLT, do PJ e tudo mais. Então aí você pode ter esse conteúdo exclusivo e essa aproximação maior aqui com a gente. Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista? Te falar sobre Jonathan Caleri no Atlético Mineiro. Rapaz, já pensou se isso tivesse acontecido? Lá no Santo Papo, que é um podcast do São Paulo que conversa ali com alguns jogadores do tricolor paulista, o Caleri revelou bastidores da sua negociação com o São Paulo em 16. Ele tinha afirmado ali que ele estava com 4 pessoas ali, com o pai, com o tio. Ele perguntou para as 4 pessoas, para onde eu vou? E aí as 4, vamos pro Atlético Mineiro, vamos pro Atlético Mineiro, vamos pro Atlético Mineiro. E ele falou, não, quer saber, eu vou pro São Paulo.
E aí a gente sabe tudo que aconteceu, a identificação que ele tem com o São Paulo, já naquela primeira passagem, depois agora retorna, essa identificação que ele se tornou um atleta que torce para o São Paulo. Eu vou abrir aspas aqui para o Caleri, que inclusive trouxe um bastidor importante de que o Bausa foi crucial para essa contratação, o Eduardo Bausa, que era o Edgardo Bausa, que era o treinador do São Paulo em 2016, que levou esse time para a semifinal daquele ano da Copa Libertadores da América. Foi ele o responsável pela contratação do Caleri. Eu vou abrir aspas aqui para o Jonathan Caleri. Eu lembro que estava tudo fechado com o Atlético. O Diego Agui, que era o treinador do Galo, tinha me ligado e já estava mais que certo. Então eu recebi a ligação, acho que uns 2 dias antes de viajar, do Paton Bausa. Ele me falou: sei que está indo para outro clube, mas eu te conheço. Sei que precisa de carinho e eu vou te dar todo o carinho possível aqui. Eu estou procurando um 9. Se quiser, vai ser muito bem-vindo. A partir daí, comecei a pensar. No Atlético Mineiro tem o Prato, capitão do time. E se o Aguirre jogasse só com um, centroavante nesse caso, quem sairia seria eu. Então eu decidi ir para o São Paulo. Fecha aspas aí, o Jonathan Caleri já pensou nesse multiverso aí que acontece enquanto estamos nesta galáxia, neste universo, né, nesta terra. Já pensou se em outras terras Jonathan Caleri tivesse ido para o Atlético Mineiro, rapaz? Que doideira, mas eu deixo até a indagação. Jonathan Caleri é ídolo ou não do São Paulo? E é ídolo ou não para você? Quero saber a sua opinião nos comentários. E o Henrique Carmo, ele pode ser negociado? Bora trazer mais detalhes sobre a nossa apuração em relação ao Henrique Carmo. Do que a gente tem de informação, as conversas entre PSV e São Paulo estavam muito bem avançadas para o empréstimo do jogador por 1 ano com opção de compra. Só que aí, o que acontece? A gente já vem falando para vocês que depois da venda do Lucas Ferreira, o São Paulo ainda entende que precisa de mais uma venda. E aí a diretoria analisou ali o cenário e falou: poxa, talvez a única opção que eu tenha mais viável para uma negociação sem dar um impacto direto ao elenco é o Henrique Carmo. Então aí o São Paulo está tentando conversar com o PSV, alegando também que tem outras sondagens de outros clubes do futebol europeu para uma compra do Henrique Carmo e não esse empréstimo com opção de compra lá na frente. Porque aí o São Paulo pensa: poxa, por que eu vou esperar para ganhar essa grana 12 meses daqui para frente, se eu posso ganhar agora e aí já alivia um pouco a minha situação aqui em 2025. Então o São Paulo deu uma segurada nas tratativas muito por conta disso. E aí o PSV ainda tá averiguando, tá vendo a possibilidade, ainda não há uma sinalização concreta do PSV de querer comprar o atleta agora. E aí, com isso, tem outras equipes do futebol europeu que estão de olho, até soube de uma equipe dos Emirados Árabes que também estaria de olho, mas em um primeiro momento o staff do atleta prioriza uma ida para o futebol europeu. Então essa negociação com o PSV deu uma parada porque o São Paulo está tentando convencer ou alegar ao PSV de que ele quer uma venda para agora. Então, querendo uma venda para agora, quer dar uma segurada, quer analisar um pouquinho o mercado aí que tá fechando aí, vai até o dia 2 de setembro. São Paulo quer esperar um pouquinho mais para sacramentar esse empréstimo, porque entende que pode acabar vendendo o atleta de maneira imediata. Porque aí o São Paulo olha pro elenco e só tem o Henrique. No máximo você tem o Luca, mas o Luca não chegou proposta. O Pablo Maia, se evoluir, pode chegar uma proposta no fim do ano, mas não é uma certeza. Então o São Paulo deu uma checada no seu elenco, avalizou e falou: olha, acho que o Henrique Carmo é a chance que a gente tem de fazer essa outra venda que a gente precisa. Então, por conta disso, essas conversas deram uma estagnada. Quero saber de você, você acha que o Henrique Carmo deveria ser vendido? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Quer assistir a partida entre Sport e São Paulo ao vivo e de graça? Aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Esportes, um aplicativo bem completo sobre futebol, que além das partidas ao vivo você vai poder ver estatísticas, minuto a minuto, a aba comunidade vai poder conversar com diversos outros torcedores espalhados pelo mundo e tem muita notícia, muita informação também. A Ola Esportes é parceira aqui do nosso canal, então se você quer gratuitamente assistir não só os jogos do São Paulo, mas Premier League voltou, a Liga tá voltando, as principais ligas europeias, aqui embaixo aqui na descrição tem o link da Ola Esportes para você assistir ao vivo a partida do Tricolor Paulista. Então dá uma olhadinha aqui, é só você criar sua conta gratuita e aí você vai poder assistir o Tricolor Paulista. Combinado? Bora fechar o vídeo de hoje. A camisa 3 do São Paulo, essa do Trimundial, homenagem ao goleiro Rogério Ceni, ela teve 94% de aprovação no conselho e está liberada para ser utilizada em jogos. Teve 9 conselheiros, na verdade, que votaram contra aí essa... foi 10, né? Que votaram contra aí essa
essa utilização da camisa, e um deles é o ex-presidente do São Paulo. Eu vou trazer os nomes para vocês. Essa camisa do São Paulo, inclusive, tem sido um sucesso de vendas, né? Até uma matéria do GE recente falou que essa camisa, a número 3, vendeu 100% a mais, 100% a mais camisas do que a do ano passado, por exemplo. Então, é uma camisa que tem aí feito sucesso. Aí votaram contra, foram 94% ali dos votos positivos, mas houve uma resistência de um grupo político do São Paulo. O Casal Del Rey e outros 8 conselheiros acabaram votando contra essa utilização da camisa. Foi o Álvaro do Vale Pereira, o Fábio Giacone de Brito Machado, o Casal Del Rey, o João Alves Veiga, o Joaquim José Lacerda Ribeiro, o José Moreira, o Pedro Luiz Baggio, o Roberto Antônio Knister e o Valdo José Valim Braga. Esses foram os 9 votantes que não aprovaram a utilização da camisa número 3 nas partidas do São Paulo Futebol Clube, o que acaba sendo até natural. Tem algumas camisas do São Paulo que elas são lançadas, mas são desaprovadas para ser utilizado em jogos. Então, foram essa aprovação aí, então a camisa do São Paulo já poderá ser utilizada também nas partidas em que o São Paulo achar que de direito deve acabar utilizando elas. Essa camisa, inclusive, deve jogar uma ou outra vez no estádio do Morumbi, mas a tendência é ficar como uma opção também para as partidas fora de casa. Você gostou dessa camisa? Já comprou a sua? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Aproveite para deixar seu like, seu hype, inscrever-se no canal e lembrando, a partir das 5 horas estarei aqui ao vivo para o nosso pré-jogo, para a gente trazer todas as informações prévias aí e a escalação do São Paulo para logo mais. Um abraço para todo mundo, aguardo vocês mais tarde. Bom sábado!